Oi, gente, boa noite. Estamos aqui de volta com o nosso TED, nosso Temas Espíritas em Debate, aqui no nosso Espírita Info. Mais uma vez, a gente retorna aí com o nosso amigo Adair. Hoje, a provocação que a gente fez para ele, quer dizer, o tema que a gente trouxe para ele desenvolver suas ideias aí, e depois abrir para um bate-papo, uma conversa com a gente aqui, é se vale a pena estudar a Revista Espírita. Vão pensando aí, daqui a pouquinho daí traz as ideias e a gente mistura isso tudo aí num segundo momento. De início, eu vou pedir a Beth fazer uma prece para a gente e já já a gente passa a palavra aqui para o Daí. Amigo Jesus, o coração ainda está batendo forte, ansiosa por esse momento. Ouvir o Adair, ainda mais com um tema falando da Revista Espírita, que nos encantou por tantos anos nos nossos estudos. Íamos buscar Kardec respondendo aos seus leitores de uma forma didática, extraordinária. Obrigada, Senhor, a nossa prece é de gratidão por esse momento, por podermos viver esse encantamento que inunda nossa alma de felicidade e nos faz ser gratos sempre por essa doutrina extraordinária. Obrigada, Senhor. Fica com Adair, fica conosco. Assim seja. Então, pessoal, para quem não sabe, o nosso TED funciona assim. O Adaí vai fazer uma apresentação inicial, que é mais uma provocação para a gente ter uma conversa depois. Depois a gente tem ali uns 40, 45 minutos, onde os presentes aqui na sala vão poder participar aí, contribuir com perguntas, opiniões, e vão ficar à vontade aí para expor e contribuir da forma que quiserem. E daí, passando a palavra para você, se apresenta aí ou fala de alguma coisa que você anda fazendo que acha importante compartilhar com a gente, e em seguida segue aí para a sua apresentação. Fica à vontade mais uma vez. Valeu, Cristian. Boa noite, pessoal. Eu adoro esse grupo, né, que há alguns anos tive a oportunidade de conhecer. Pena, né, que eu estou tendo dificuldades de participar do jeito que eu participava e do jeito que eu gosto, né? Então, para quem não me conhece, eu sou curador do Museu ACOL, né, e o motivo do meu afastamento é que eu resolvi fazer mestrado em Ciências da Religião. Então, estou terminando, estou indo para a minha qualificação, então é um motivo que eu me afastei, mas adoro esse grupo, é um prazer aqui estar com vocês, e hoje me deram um tema bem gostoso, né? Um tema que a pergunta acho que não é retórica, geralmente as perguntas são retóricas, mas essa aqui, não sei se o que nós vamos encontrar no debate, mas vamos lá. Bom, para variar, gente, eu preparei, né, uma apresentação, é aquele velho ditado, né? Quem não tem, às vezes, muita capacidade na oratória depende de ficar olhando em algum lugar. Então, o tema que foi dado hoje, né, para eu enfrentar, era se... Era, não é, né? Se vale a pena estudar a Revista Espírita. Aqui, na introdução, eu já coloco uma capa da primeira edição, de janeiro de 1858, da revista que circulou para os assinantes. Então, no início, eu vou colocar uma série de capas para o pessoal ter uma ideia como é que era, né? O Museu ACOL tem a felicidade de ter essas edições originais. A gente vai ver que mesmo a revista espírita, ela passou por modificações, pequenas, mas passou, quando Kardec passou a encadernar essas revistas mensais para depois comercializar como livros, né? Livros anuais. Então, apresento para vocês a capa da primeira edição, da primeira revista que circulou para os assinantes. Então, a gente vê aqui o endereço, né, que era a residência do casal Kardec, na Rede Marte, número 8, né, e é onde funcionava o birô da Revista Espírita.
Então, vamos lá. Aqui eu vou apresentar uma sequência de capas para a gente ter uma ideia como foi a evolução das obras olhando para a Revista Espírita. Então, na revista de janeiro de 1858, que está à nossa esquerda, a gente tem um resumo, né, a tábua das matérias da revista número 1. E aí, o que a gente vê na revista número 1? Que a instrução prática estava por vir. Né? Kardec já só tinha escrito o Livro dos Espíritos em 1857, mas ele já pensava em escrever o livreto Instrução Prática. Tanto que em janeiro de 1858, Instrução Prática vem a público no meados de 1858, mas já na revista de janeiro ele já começou a anunciar. Na revista de fevereiro, né, que está aqui do lado esquerdo, a gente vê o conteúdo dela, sumário, né, o resumo que ela tinha, um anúncio do Livro dos Espíritos, da primeira edição, com 3 partes, né, e aqui, ó, para sair, né, em pouco tempo, uma instrução prática. Então, Kardec já começou a anunciar. Então, através da Revista Espírita, dessas edições originais, a gente vai conhecendo a evolução das obras que Kardec pensava em escrever. Na revista de março de 1858, já tem a história da Joana d'Arc, né, um livreto ditado por ela mesma, né, através da médium Hermance Dufour. Então, na revista de março, já é anunciada essa obra. Na revista de julho, já estava à venda a instrução prática. A gente vê aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, espero que dê para vocês verem, só em venda já estava sendo vendida a instrução prática em julho, né? Então, em meados de 1858, Kardec lança a sua segunda obra, sem contar a Revista Espírita. A gente tinha, em 1857, o Livro dos Espíritos, e aí surge Instrução Prática sobre as manifestações espíritas e a história de Joana d'Arc, também, que estava sendo comercializada. Na revista de agosto, aparece uma nova obra, Os Desenhos de Júpiter, né, que o Victorien Sardou, né, desenhava, o médium Victorien Sardou, que eclético, né, Victorien Sardou, que era médium, autor, envolvido com teatro em Paris, fez uma série de desenhos de Júpiter e estavam sendo comercializados também. Na revista de maio, agora já do ano seguinte, de 1859, a gente vê o anúncio do fragmento de uma sonata, né, do médium que recebeu de Mozart, né? Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ouvir, é muito legal isso, né? Que era o médium Dorgeval. Então, a gente vê aqui a comercialização também dessa obra. Em agosto de 1859, é lançado o que é o Espiritismo, a primeira edição. Então, a gente está vendo aqui como a revista espírita era utilizada, né, como a Beth falou, não só para dialogar com os leitores, mas também para comunicar, né, a população em geral das obras que estavam sendo lançadas com relação ao Espiritismo. E aí, na revista de julho de 1860, todas essas revistas para trás eram na Rue de Marte, e agora está na Rue Saint-Denis, número 59, a revista, né, muda, a Sociedade Parisiense também muda de endereço, para a Rue Saint-Denis, e aí é título de curiosidade. E aí eu vou começar. Algumas curiosidades com relação a algumas alterações que ocorreram na Revista Espírita. Por exemplo, a primeira edição que circulou para os assinantes, que ainda não estava encadernada, o tema que aparecia, sematologia versus signologia. Né? Então, nesse artigo, Diferentes Modos de Comunicação, eu vou mostrar a capa da revista, Kardec altera uma terminologia que era utilizada para descrever um determinado fenômeno físico. A mesma coisa aconteceu com relação à tapologia, que virou tipologia. Então, a gente está vendo variações terminológicas
nesse processo de construção da doutrina espírita, como a própria linguagem, os termos, estavam sendo adaptados por Kardec. E aí eu vou mostrar para vocês. Na página 8, logo na primeira edição, aparecia aqui embaixo, onde está a seta, signologia. Né? Aqui eu ampliei, ó, signologia espírita, que isso passou depois, que a gente conhece o fenômeno, passou a conhecer como sematologia. Idem para a palavra tapologia. Na primeira edição, que circulou para os assinantes, a terminologia para esse fenômeno era tapologia. E aí Kardec altera, né? Acho que não gostou muito do nome, achou que tipologia seria mais adequado e ele altera nas edições seguintes essa terminologia. Kardec utilizou a revista como um laboratório de ideias. É interessante, a gente sempre ouve isso, laboratório, né? Por quê? Porque Kardec estava tratando da ciência espírita. Então, nada mais natural que a revista ser um laboratório dessa ciência. Então, Kardec utilizava a... Deixa eu só mudar um negócio aqui que está me atrapalhando, gente, que eu não estou conseguindo ver o meu slide. Agora sim. Então, Kardec utilizava a revista como um verdadeiro terreno de ensaio, para debater, como a Beth falou, levar informações para os leitores, discussão de hipóteses e desenvolvimento de princípios doutrinários. Em janeiro de 1868, Kardec afirma na Gênesis que a revista muitas vezes representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios antes de os admitir como parte constitutivas da doutrina. E a gente vai ver como isso aconteceu. Somente após esse processo, ou seja, Kardec colocar na revista, de ter um debate com os leitores, com outros agrupamentos espíritas, com os espíritos, com certeza, Kardec formulava, né, mediante critérios, o que integrar o que a gente chama hoje de obras básicas. Né? O movimento costuma chamar de as 5 obras, né, quando não chama de Pentateuco, né, que é uma pena isso, né, mas vamos chamar de obras básicas, que acho que o termo fica melhor. Então, Kardec só colocava, né, essas obras básicas depois de todo esse processo ter acontecido. Nas revistas originais, quando eu digo nas originais, os primeiros exemplares, muita coisa era anexado para os leitores. E a gente perdeu isso, né, nessas edições, principalmente nas que foram traduzidas para português, tudo. A gente perdeu alguns encartes que existiam nessas revistas originais, por isso a importância da gente ter as obras originais em francês, principalmente essas primeiras edições, né, que circularam para os assinantes da revista, que a gente tem a possibilidade de ver muita coisa que, infelizmente, a gente não encontra nas traduções. Por exemplo, na revista de julho de 1858, existe uma folha anexa com a escritura do espírito do Sr. Bertrand, referindo-se a uma lição de caligrafia por um espírito. E isso aqui está anexado na revista. Alguém já deve ser, vocês com certeza já devem ter visto isso, porque isso circulou também bastante, né, na internet. E aqui para ter um exemplo, como estava na edição original. Era um encarte dobrado, né, e a gente tem um facsímile dessa escritura, onde tinha a assinatura desse espírito, que batia muito, muito próxima com o espírito quando ele estava encarnado. Kardec traz essa curiosidade na revista. Mesma coisa para aqueles desenhos que o Vitorien Sardou fazia, por exemplo, a Casa de Mozart. Então, o encarte na revista original vinha dessa maneira. E esse desenho hoje, Vitorien Sardou tem vários desenhos, que isso virou um livro. Infelizmente, a gente jamais eu vi um livro com esses desenhos completos, né? Mesmo tentando localizar na França, mas não localiza. Mas esse desenho aqui foi junto com a revista de 1858, do mês de... Eu não anotei, acho que era de outubro, de agosto, perdão, está aqui, ó. Agosto de 1858, os assinantes da revista receberam, inclusive, esse desenho. Então, esses materiais complementares, né, que foram colocados enriqueciam, né, essa experiência com os leitores
e ofereciam elementos visuais para os fenômenos que estavam descritos naqueles artigos publicados na Revista Espírita. O próprio regulamento da Sociedade Parisiense, ele foi distribuído para os assinantes na revista de maio. Infelizmente, a gente não tem esse recolhimento, apesar de ter a revista original, né, esse encarte, eu acho que ele não estava anexado, ele foi anexado à revista, que ele não está como um encarte, né, acho que ele foi distribuído junto o primeiro regulamento da Sociedade Parisiense. Opa, deixa eu voltar. E aí, uma curiosidade, deixa eu mudar de novo, que eu não estou enxergando aqui. Na edição de outubro de 58, esse trecho que está aqui onde está a seta, ele aparece na Revista Espírita de 1858, de outubro, para os assinantes. As edições posteriores já não apareciam mais essa informação. E aí o que veio junto aqui? Ó? Esse trecho da edição de outubro revela que o primeiro regulamento da Sociedade Parisiense tinha sido distribuído aos leitores junto com a edição de maio de 1858. E aqui, em outubro, a gente tem uma primeira alteração do regulamento da Sociedade Parisiense. A gente até escreveu um artigo sobre os vários regulamentos e os motivos. Peraí, gente, que eu estou apanhando aqui com assim. Então tá. Propósito editorial da revista. Para que Kardec lançou a Revista Espírita? Na própria edição de janeiro de 1858, ele escreveu para que serviria a Revista Espírita. A revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas, da mais estrita conveniência. Numa palavra, a gente vai discutir, mas não vai disputar. Servia para relatar as manifestações espíritas, dando explicações de todos os fenômenos patentes, testemunhados ou conhecidos, quando merecessem a atenção dos leitores. Dos efeitos espontâneos, relatos de visões, aparições, duplavistas, pressentimentos, todo tipo de fenômeno físico, né, Kardec discutia e pedia para os leitores encaminhar qualquer tipo de relato de fenômenos para ele também publicar e aquilo ser discutido. E, com certeza, as comunicações espirituais, não só recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas como em outros agrupamentos, grupos familiares que eram muito comuns, né, em Paris e em outras cidades e em outros países. Estes propósitos definidos por Kardec, na edição de janeiro de 58, estabeleceram as bases, né, para o desenvolvimento da revista como um importante veículo de divulgação e, principalmente, para a gente entender, para a construção da doutrina espírita. Por que eu digo a construção? A revista ela foi amplamente empregada para gerar conteúdo, né, que posteriormente passou a integrar as edições das obras básicas e das edições revisadas de cada uma dessas obras que Kardec ia publicando. Então, o artigo passava pela revista, então tinha uma troca de ideias, conceitos, comunicações, um verdadeiro debate público com determinada temática. Kardec fixava um tema, debatia, apresentava, recebia comunicações de outros grupos, amadurecia uma ideia, trocava figurinha com o mundo espiritual, e aquele determinado tema passava a ser incorporado em uma obra de Kardec. Revista Espírita, análise e verificação, obras básicas. Esse é o caminho. Então, é muito importante. Eu sei que esse grupo é diferenciado, né? O estudo da Revista Espírita é algo para vocês muito comum. Eu passei a estudar particularmente a Revista Espírita com mais carinho, né? Há praticamente quase 2 anos tá fazendo, e eu sei que vocês estudam bastante. Mas, no meu entender hoje, a Revista Espírita é a obra central para a gente estudar as obras básicas. A gente tem que ter o olho na Revista Espírita para ter a plena compreensão do que a gente está vendo nas obras básicas. E aí eu vou trazer uma série de informações para vocês. Conteúdos da Revista Espírita que foram parar nas obras básicas. Lembrando, a gente tem, em 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, surge a Revista Espírita, e aí vão surgindo as obras.
Então, o Livro dos Espíritos, aí quando eu falar o Livro dos Espíritos, aí já, agora a segunda edição para frente, tá? Diversas passagens da revista, né, foram parar na segunda edição do Livro dos Espíritos. Aí aqui eu coloco um exemplo: a fatalidade e os pressentimentos, problemas morais dirigidos a São Luís, foram incorporados na segunda edição. O mesmo procedimento aconteceu para o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Se transitava aquele conhecimento nas páginas da Revista Espírita, o debate com os leitores, o debate com outros agrupamentos espíritas, a troca de figurinhas com o mundo espiritual, aí sim Kardec colocava aquilo. Eu vou trazer uma série agora de construções, que a gente, inclusive, está colocando na nossa dissertação isso. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a segunda edição, todos esses artigos que foram tratados na revista desde março de 1858 até fevereiro de 1860, esses vários artigos viraram perguntas e respostas ou comentários, observações nessas respectivas perguntas. Então, a gente está vendo aqui, tem a possibilidade de checar, né, conteúdos que é literalmente Ctrl+C, Ctrl+V, copiados da Revista Espíritas e levado, muitas vezes como cópias, às vezes com pequenas alterações, para a segunda edição do Livro dos Espíritos. A mesma coisa para o Livro dos Médiuns. Revista Espírita, janeiro de 58, março de 58, junho de 58, outubro de 58, até agosto de 60, foram parar na primeira edição do Livro dos Médiuns. E a gente tomou cuidado de trazer o artigo da Revista Espírita e o local, né, as páginas aonde eles foram parar, esses conhecimentos, no Livro dos Médiuns. Idem para o Céu e Inferno. A quantidade de artigos da Revista Espírita tratando daquelas conversas de além-túmulo, que a gente vê tanto na Revista Espírita, a quantidade que foi parar no Céu e Inferno é um absurdo. Então, aqui é a primeira parte, desde março de 1862, maio, junho, julho, agosto, 63, 64, 65, 62. Opa, pulei um aqui, peraí. Vou voltar aqui para não dar confusão. Céu e Inferno, né? Desde março de 58, né? E vem vindo até 65. Todas essas comunicações foram parar no Céu e Inferno. Então, a importância da Revista Espírita para compor as obras básicas. Idem para a Gênese, né? A primeira edição da Gênese. Os artigos onde saíram na Revista Espírita e o local que foram parar na primeira edição da Gênese. Idem na quinta edição da Gênese. Processo continuou. Isso foi um dos trabalhos, dos critérios, uma das evidências, quando a gente fez o trabalho, eu, o Luciano e o Carlos, né, que a gente ficou convencido que tinha sido Kardec a autoria da quinta edição, porque processo, modus operandi continuou exatamente idêntico e vários artigos foram parar na quinta edição da Gênese. Metodologia de análise das comunicações. Primeira coisa, Kardec ensinou para a gente, só que ele só deixou isso claro, explícito, registrado, de uma maneira total, né, na introdução do Imitação do Evangelho. Né, mas em todo o processo, desde a edição do Instrução Prática, passou por isso. Então, o controle da razão, a análise da linguagem do mundo espiritual, naquela comunicação com os espíritos, a escala espírita, desde 1858. Kardec foi mudando a escala, existem várias versões da escala espírita também, mas Kardec já apresentou para a gente, desde o início, essa análise de linguagem do mundo espiritual. E a concordância universal, válida para princípios espíritas. Né? Então, no grupo que a gente tem de segunda-feira, do estudo da Revista Espírita, a gente está levantando vários e vários pontos do que está no Livro dos Espíritos, quando eu digo Livro dos Espíritos, a segunda edição, que não passaram pelo controle universal.
Primeiro ponto, porque era uma evocação, né? Então, a gente está, quando está estudando, a gente vai levantando, né? Então, vários e vários pontos que estão no Livro dos Espíritos que não passaram pela concordância. Por quê? Porque Kardec deixou claro que a concordância universal valia para os princípios. Assuntos secundários, né, poderiam ser agregados às obras básicas e sujeito a mudança, inclusive os próprios princípios, né, que Kardec deixou registrado isso lá quando ele previu, né, os congressos de 25 em 25 anos para alterar, mediante a ciência espírita, o que precisava ser mudado, né, face à progressividade da doutrina. Então, a revista apresenta trechos que indicam como Kardec analisava as comunicações recebidas do espírito. Na revista é possível observar a metodologia inicial para avaliar a linguagem dos espíritos, a persistência em ideias falsas, que Kardec ia excluindo e alterando, e as qualidades que caracterizavam, aí eu coloquei entre aspas, né, espíritos bons de espíritos levianos, ou seja, espíritos de moral elevada, que mereciam crédito naquela comunicação, né, pelo conteúdo, e como discernir dos espíritos com a moral não tão elevada, às vezes com falsos profetas, né, enxertando determinadas coisas que não passavam pelo controle da razão de cara, e Kardec também ia excluindo disso. O registro de mudanças e a evolução doutrinária. A Revista Espírita permite acompanhar a alteração em pontos importantes da doutrina, mostrando como o conhecimento espírita evoluiu ao longo do tempo, através desses debates, das novas revelações, desse intercâmbio com o mundo espiritual e dos critérios aplicados por Kardec. Um dos exemplos mais clássicos, né, é o momento da encarnação, da primeira edição de 57, que ocorreria no nascimento, que Kardec altera isso na segunda edição e passa a ser na concepção, já mostrando qual era a intenção de Kardec para essa ciência espírita, a sua progressividade. Se ela se mostrasse em erro, ou que não passasse pelo critério da razão, ela seria alterada ou excluída. Então, essa evolução conceitual foi precedida por debates na própria Revista Espírita, demonstrando o processo de refinamento doutrinário. Se a gente lembrar, na Revista Espírita de março de 1858, onde a gente tem o Dr. Xavier, né, a comunicação, que trata desse assunto, que foi uma evocação, e vários pontos foram parar na Revista Espírita. É um dos exemplos, né, que assuntos secundários não necessariamente passavam pelo controle universal. Então, a revista permite acompanhar alterações em pontos importantes da doutrina, demonstrando como o conhecimento espírita evolui através do diálogo entre Kardec, os colaboradores encarnados e os espíritos comunicantes. Isso a gente vê muito claro quando estuda a Revista Espírita. Evidências do intercâmbio com o mundo espiritual. Aí não só a Revista Espírita, mas também esses manuscritos hoje, né, que a gente tem no projeto Allan Kardec, e felizmente foram preservados, pelo menos uma quantidade bem interessante, revela como Kardec realizava esses diálogos constantemente com o mundo espiritual, obtendo conselhos e orientações sobre a elaboração e revisão das suas obras. Esses registros mostram, né, registram o modus operandi de Kardec, os critérios, a metodologia de Kardec, que incluía consultas sobre o conteúdo da obra, não só todo aquele tratamento inicial nas revistas, mas assim que publicado, Kardec consultava o mundo espiritual, já perguntando sobre possíveis revisões, alterações de títulos, uma série de coisas. A gente tem manuscritos que registram, né, pedidos de sugestão de títulos de livros futuros que Kardec deveria escrever, verificação da coerência das comunicações recebidas, tanto com relação à credibilidade dos médiuns, aí eu saio um pouco da revista, tá? Mas essa documentação junto com a revista ajuda bastante. Então, tanto para verificar a coerência das comunicações recebidas, como esse conselho se ele poderia confiar em determinado médium. Isso também, o registro nessa documentação mostra isso. Então, esse processo de intercâmbio constante entre Kardec e o mundo espiritual, documentado na revista e na documentação
né, do projeto Allan Kardec, demonstra o caráter colaborativo da codificação, que não seria obra exclusiva de um homem, né? Nós temos Kardec na parte central, mas ela é resultado de um trabalho conjunto entre encarnados, participantes da Revista Espírita, correspondentes de outros grupos espíritas, né, da França e fora do espírito, e do mundo espiritual dos desencarnados. Temas abordados na Revista Espírita, né? Kardec convidava os leitores a contribuir com esse periódico, enviando documentos, enviando assuntos, enviando relatos de fenômenos, de manifestações espíritas, materiais, né, fenômenos físicos ou fenômenos inteligentes, fenômenos psíquicos, né, a lucidez sonambúlica, era muito comum também sonâmbulos na França no século XIX, em estado de êxtase, com segunda vista, previsões. Solicitava obras e referências, né, para ele comentar, ler, né? Então era um intercâmbio bem interessante. E fatos morais, né? Atos notáveis de devotamento e abnegação, né, que chegavam para Kardec via leitores, que pudessem ser úteis para propagar, né, esse exemplo, né, na Revista Espírita para os leitores. A abrangência temática faz da revista um verdadeiro compêndio de conhecimentos espíritas e de fenômenos, reunindo relatos, análises, reflexões sobre os mais diversos aspectos da doutrina espírita. Na revista a gente tem, né? Kardec destaca que a revista poderia explicar fenômenos. Então, a gente tem nas obras, por exemplo, no Livro dos Espíritos, detalhamento de alguns fenômenos. No Livro dos Médiuns, a gente tem a descrição de alguns fenômenos, mas a explicação, o detalhe, como acontecia, a gente encontra na Revista Espírita. Então, Kardec tratou de simultaneidade de pensamento, anomalia de certos caracteres, simpatias e antipatias, conhecimentos intuitivos, aptidões e propensões, destinos aparentes marcados pela fatalidade, caráter distintivo dos povos, progresso ou degenerações de civilização, sem contar todo o debate social que Kardec fez na Revista Espírita. Apesar da gente não encontrar nas obras, né, um envolvimento mais explícito, né, com relação à política, ou com relação a debates sociais, a Revista Espírita está recheada de exemplos de debates de Kardec com relação a problemas, né, do século XIX, tratando o problema da mulher, tratando o problema de aborto, trazendo o problema entre civilizações, de etnias. Kardec abordou tudo isso. Kardec escreve: a doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria inutilmente a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Essa era a função da Revista Espírita. E aí vamos chegar no Brasil, né? Infelizmente, a tradução para o português só começa a ocorrer em 1949. Júlio de Abreu inicia a tradução para o português, não termina, não consegue, problemas financeiros. Em 1966, o Frederico Giannini Júnior, fundador da editora cultural espírita, a Edicel, assina um contrato, né, junto com o Herculano Pires, e começa a publicar toda aquela tradução dos 12 volumes da Revista Espírita. E em 1967 só ocorre o lançamento do primeiro volume da coleção da revista pela Edicel, após anos e anos de trabalho de tradução. A conclusão da publicação dos 12 volumes da revista, abrangendo o período de janeiro de 58 a julho de 69, teve a revisão de Herculano Pires. Herculano Pires dedicou intenso trabalho de revisão nessas obras. Junto com mais 2 tradutores, eu não lembro se eu coloquei o nome aqui, eu acho que eu pulei, mas tudo bem. Teve uma pessoa responsável pela tradução e Herculano foi responsável pela revisão. E ele escreve, né? Ele declara: uma trabalheira sem limites, é preciso que me empenhe a fundo nesse trabalho, pois a obra de Kardec vem saindo em traduções sucessivamente decalcadas uma das outras, em português e castelhano. Além disso, não há uma edição explicada e anotada. Os volumes são apresentados ao público de hoje no mesmo texto de há um século, sem uma informação, uma anotação
nada de nada, e geralmente em traduções mal cuidadas. Além da revisão, Herculano Pires traduziu as poesias dos espíritos e fez questão de publicá-la junto com com o texto original em francês. E ainda prefaciou vários dos volumes lançados pela Edicel, com explicações, né, bem interessantes. Para a gente ter ideia da dimensão dessa obra, 11 volumes, de 58 a 68, um volume em 69, né, de janeiro a julho, foi traduzido e publicado pela Edicel. Para a gente ter uma ideia, é ao redor de 4.800 páginas, né, essa produção. E ao longo dos anos, Frederico Giannini, através da Edicel, publicou os exemplares da codificação utilizando duas gráficas, né, a Saraiva e a Símbolo, aqui em São Paulo. E aí, partindo para os finalmente, porque vale a pena estudar a Revista Espírita? Primeiro, pelo valor histórico. Documenta o nascimento e desenvolvimento da doutrina espírita, permitindo compreender o contexto histórico em que surge o Espiritismo. A evolução doutrinária mostra como os conceitos espíritas foram refinados, trabalhados, construídos, alterados, modificados, procurando ajustar da melhor forma possível, da melhor forma pedagógica que Kardec tinha, através de debates, novas comunicações e reflexões aprofundadas. O método de Kardec é revelado na Revista Espírita. Antes de sair na introdução do Evangelho, da imitação do Evangelho, Kardec usa as páginas da revista para explicar o seu método. Né? Processo metódico científico utilizado por Kardec para construir a doutrina. A gente vê isso na revista. Baseada em observação, na análise crítica e na verificação universal. Peças que faltam. Né? Essa aquela que eu mostrei, alguns encartes que, infelizmente, né, nas traduções em português a gente não localiza, trazem, né, informações complementares que ajudam a compreender melhor as obras básicas, preenchendo lacunas e esclarecendo alguns pontos obscuros. Por que vale a pena estudar a Revista Espírita? Porque no próprio catálogo racional que Kardec lança em abril de 1869, ele falece em 31 de março, mas deixa pronta a Revista Espírita de abril e deixa pronto o catálogo racional, e ele chama de obra fundamental da doutrina espírita as 5 obras básicas, as obras resumo, inclusive a Viagem Espírita, em 1862, e a Revista Espírita. Kardec chama de obras fundamentais da doutrina espírita e enquadra a Revista Espírita como uma dessas obras. Concluindo, a Revista Espírita, publicada por Kardec de 58 a 69, representa um repositório histórico e doutrinário para os estudiosos do Espiritismo. Esse periódico mensal não apenas complementa as obras do Espiritismo, mas revela o processo de construção do pensamento espírita e a metodologia no desenvolvimento que Kardec adotou. Estudar a Revista Espírita é, portanto, essencial para quem deseja compreender profundamente o Espiritismo, não apenas como um conjunto de princípios acabados, mas como uma doutrina viva que se construiu progressivamente através do diálogo, da experimentação e da reflexão. É isso, pessoal. Daí, mais uma vez, você traz aí uma apresentação cheia de informação clara. E se tem alguém aí que, contrário ao estudo da Revista Espírita, ou contrária ao estudo ser fundamental, você deixou pouco ou nenhuma brecha para desenvolver esse raciocínio, né? Estou até curioso se alguém vai conseguir desenvolver um raciocínio aí, que coloque a Revista Espírita num outro plano que não aquele que você trouxe de tanta importância, né? Vamos passar então, já começar aí nossa conversa com o Ricardo. Boa noite, pessoal. Adair, excelente. Você colocou exatamente o que a gente pensa aqui no nosso grupo Espírita.info aqui em Juiz de Fora. Você sabe que a gente estudou a Revista Espírita nos últimos anos. Nós fizemos uma seleção de texto, né? Já conversamos a esse respeito, você sabe,
porque outros grupos haviam tentado estudar a revista espírita de capa a capa, lendo todos os artigos. E, na verdade, alguns artigos eram muito densos, nem eram escritos por Kardec, longos, e isso fazia com que o grupo fosse esvaziado e muitos deles não concluíram o estudo e terminaram porque as pessoas foram afastando. Então, nós decidimos fazer uma seleção de textos e, ao final, foram 4 apostilas, né? Eu estou colocando no chat aqui para quem interessar. As apostilas são disponibilizadas no espírita.info. Você pode baixar e tal. Foram os textos que nós consideramos mais importantes. É claro que muita coisa é importante e não entrou aí. A gente priorizou, por exemplo, textos que não estavam publicados nas obras de Kardec. Os textos que já estavam publicados nós não colocamos na apostila, né? Ou então coisas não escritas por Kardec e outros autores a gente também não colocou. Mas foi muito rico, eu acho, Adaí, que o estudo da revista espírita ele é um divisor de águas na nossa maneira de pensar a doutrina espírita. Quando a gente lê, estuda a revista espírita, a gente muda concepções que a gente trazia de muitos anos. Então, muda a maneira de entender todo o processo, como a coisa se deu. Então, eu ratifico as suas ideias, acho que quem não conhece, pare tudo e vai ler a revista espírita, porque é fundamental no nosso pensamento espírita. Outra coisa muito importante que você falou é a questão do ensino universal dos ensinos, dos espíritos, né? Kardec colocou isso, você falou, Kardec colocou, tem até o trechinho aqui, que eu vou colocar no chat, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca, né? Quando ele vai falar, compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se refere aos próprios princípios da doutrina. Porque muitos companheiros do movimento espírita, para tudo, lançam mão do critério. Não, mas isso não obedece o critério, aquilo não obedece o critério. Mas são questões secundárias. São informações que não tem que obedecer a critério, embora a gente possa aceitar ou não. Porque vem de um espírito, tudo bem, segundo o espírito tal, isso é assim. Mas não tem que esperar uma concordância, porque não são pontos fundamentais. Os pontos fundamentais, todos eles, Allan Kardec seguiu o critério, mas não seguiu para muitas coisas. E você lembrou muito bem, e na Revista Espírita a gente vê. Há informações que ele levou para o Livro dos Espíritos, que foi informação de um espírito só, né? Mas não são questões fundamentais da doutrina espírita. Esse também eu acho que é um ponto muito importante, a gente deve insistir nisso. Com relação à questão da tradução, você andou, segundo você me disse há um tempo atrás, dando uma pesquisada na revista O Reformador. Você andou dando uma olhada nas revistas antigas e tal. Você conseguiu entender por que essa demora? Eles sinalizaram alguém na revista O Reformador ou algumas outras fontes de informação, por que o status quo do Espiritismo não se preocupou anteriormente com essa tradução e ela surgiu por um cidadão independente, o Júlio Abreu, depois o Herculano, com a Edsel, né? Isso foi na década de 60. Logo depois, um tempo depois, o Salvador Gentili também traduziu, pelo Uide de Araras, até que a FEB resolveu já no terceiro milênio, né? A tradução do Noleta é de 2004, se eu não me engano. A FEB demorou muito tempo depois de outros terem traduzido, né? Então, essa questão se você conseguiu entender por que que ninguém preocupou em traduzir isso antes. E segunda coisa, eu já vi muitas críticas à tradução do Júlio Abreu. Diz que a tradução do Júlio Abreu tem muitos erros, apesar da revisão do Herculano. Você chegou em algum momento a ter a oportunidade de analisar algumas coisas, confrontar com o Noleto, alguma coisa assim? Se você teria conforto em indicar uma das traduções para quem estivesse começando hoje? É mais nesse sentido aí que eu queria o seu parecer. Christian, posso? Vamos fazendo assim, a gente vai passando para você a cada comentário ou pergunta.
Tá. Então, Ricardo, o começo, né, do seu raciocínio. Quando a gente montou o grupo de estudos, né, tive a ideia de montar o grupo de estudos, demorou, teve uma gestação, né, lá no Instituto Espírita que eu frequento, depois de um ano e pouco, tal, e aí foi montado. A primeira coisa, eu te consultei exatamente porque tem várias maneiras de estudar a revista espírita, né? Você já tinha me contado que vocês selecionaram textos. Eu consultei também outro grupo que fazia, próprio grupo do Silvio, né? Que desde os. O grupo acho que tem 40 e tantos anos, que eu participo, né, também, desse grupo. Tem os critérios para estudar, mas houve uma decisão de e particularmente eu defendi, de estudar isso. Eu levei para o grupo, né, mostrei como vocês estudavam, os seus textos eu coloquei também no nosso grupo, mas assim, todos acharam, mas eu particularmente eu ia insistir mesmo se ia procurar debater. Eu acho muito importante estudar de ponta a ponta, exatamente para enxergar a construção, pelo menos até determinado ponto, né? Como a gente está hoje, acho que a gente está em julho de 1859, né? A gente já tem um ano e a revista demorou um ano, 1858. Aí você vai falar, mas assim não vai terminar nunca. Mas eu acho que até um determinado ponto a gente vai enxergar o processo de construção, vai entender bem o que é a ciência espírita. E a gente já tá muito claro no grupo o que é a ciência espírita de Kardec. Né? Então, eu acredito que mais um tempo, não sei se a gente vai continuar nessa lendo tudo, mas a gente está lendo tudo. Parágrafo, compara com a edição em francês, a gente usa a do Noleto. Né? Eu não tive a oportunidade de comparar com Júlio Abreu, nada. Eu uso a do Noleto por praticidade, que está os PDFs disponíveis. A tradução do Noleto, quando a gente tem dúvida alguma coisa, a gente abre a revista Espírita em francês e compara. Né? E o grupo é muito participativo, muito ativo, enquanto está lendo, falou, dá uma checada nisso e tal, e hoje a coisa caminha, flui legal. Né? Então, se for para indicar, vai da metodologia que o pessoal vai estudar. Eu acho importante você ter edição em francês do lado. Hoje você tem o Google Tradutor, tem ferramenta de IA que vai te ajudar. Então, qualquer dúvida, pega a edição em francês, traduz na hora ali e vê. E você tinha feito uma outra questionamento que sumiu. Peraí, que era importante o que você falou. Por que que demorou tanto? Bom, eu tenho hipóteses. Você é bem antigo no movimento espírita, né? O comércio pelo começo da USE foi em 72 e a FEB comprou esse projeto nos anos 2000. Aí a pergunta que eu faço, o que que vocês estudavam antes das obras básicas? Porque colocou-se no movimento, em 1972 começa pelo começo. Então a pergunta eu inverto, né? O que que vocês estudavam antes? Que eu não fiz essa pesquisa. Eu sei o que era estudar as obras de Chico. Ou seja, Kardec foi deixado de lado, o Espiritismo virou as obras de Chico, e pelo próprio processo que caminhou de institucionalização como uma religião, foi um processo isso, por N motivos, esse é exatamente a minha dissertação de mestrado, né? O que levou a se institucionalizar como uma religião. A figura de Chico Xavier é importante nesse processo, mas não a única, né? Vários pontos são importantes. Mas qual seria o interesse da FEB, que desde Bezerra de Menezes entendeu o Espiritismo como uma religião, de traduzir uma obra que mostrava que o Espiritismo estava ali, a ciência espírita, como ela foi construída? Então, eu tenho as minhas hipóteses para essa resposta, mas eu deixo para o pessoal mais antigo e pergunto: o que era estudado antes das obras básicas, né, que precisou uma instituição falar, olha, vamos voltar a estudar Kardec, o que era estudado? Eu acho que a gente, não sei se o Ricardo vai querer comentar. O Adair Não, Luiz, respondeu perguntando para o Ricardo. não. Se Não? estudar as obras de Kardec, sim, né? Isso há muitos anos, desde a época de Mocidade Espírita, na década de 40, né? Minha mãe frequentava a Mocidade, meu pai estudava o Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente, né?
e estudava também alguma coisa de Chico, mas nos centros espíritas era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, na maioria deles, era o que era estudado. Meu amigo João, Boa noite, meu povo. Boa noite, Adaí, muito bom. Dona Beth, rapaz, toda chique ali. Até o Paulão apareceu hoje, tá sumido, Paulão. Quando eu fui fazer o ESD, era uma casa espírita filiada à Federação Espírita do Estado. As federativas, eu acredito que não só aqui no meu estado, em várias outras regiões, elas distribuíam material para o estudo. E uma das coisas que eu aprendi no ESD era que a obsessão simples, fascinação e subjugação resumia todo o processo obsessivo. 3 tipos de obsessão. Por quê? Porque o material baseava-se no Livro dos Médiuns. Estou citando um caso mais conhecido, todo mundo já deve ter visto isso. Com o andamento dos meus estudos extra-escolar, digamos assim, e a gente se depara com a revista espírita, aí percebe a mudança do ponto de vista daí do Kardec, onde ele vai estudar a menina Júlia, e aí revê o ponto de vista e afirma que existe sim possessão. Mas durante anos, eu até ensinava aos outros, porque eu aprendi errado, que só existia 3 tipos de obsessão. E eu não acho que o erro estava em mim, eu não acho que o erro estava no monitor do ESD, eu não acho que o erro estava na apostila, na federativa, eu acho que o erro estava em quem usou a revista Espírita como laboratório de ideias, e ele afirma possessão não existe, e ao longo dos estudos ele se depara com um caso real, muda o ponto de vista, e ele não volta para alterar a obra. A minha pergunta é essa daí. Você encontra no Livro dos Espíritos, até hoje, a última edição, que Adão é um homem que viveu há 6.000 anos atrás. Por que é que Kardec, quando descobre algo diferente, inclusive ele reconhece na humildade característica do espírito superior, de mudar de opinião, ele não volta para corrigir as obras, deixa lá o erro nas obras até hoje. A gente não tem o costume de dar a uma pessoa que vai iniciar o espiritismo, uma revista espírita, se dá a ela um livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos espíritos, ou seja, a pessoa vai aprender errado. Por que é que Kardec daí não voltou para corrigir? Tudo bem? Saudades. Porque, no meu entender, e acredito que no entendimento de Kardec, o Espiritismo não é estudar uma obra. Você estuda sistematicamente as obras de Kardec. Você estudar a Gênese, a possessão tá ali. Por que ele não voltou? Não sei. Tem hipótese. O custo de uma revisão, ele estando publicando sequência de várias obras, a partir do momento que todo mundo entende que a última edição do Livro dos Espíritos é a segunda. Não é, é a 10ª. Teve alterações até a 10ª edição. Pequenas, mas tiveram. E eu acredito, se Kardec tivesse vivido mais alguns anos, talvez, né, são hipóteses, estou inferindo, talvez ele tivesse consolidado aqueles estudos da Revista Espírita que ele colocou na Gênese, que existiria a possessão, inclusive de espíritos bons, né? A gente sabe disso. Ele colocou numa obra básica. Então, se a gente estuda a primeira edição, em 1857, se a gente estuda a de 1860, as duas, que saem em 1860, até a 10ª, que eu acho que é de 1863, primeiro, as traduções em português não se referem a que tradução de obra original. O brasileiro tem esse dom, até nisso, né? O que é o Espiritismo teve uma edição em 1859, foi revisada e ampliada em 1862, e a edição que a gente conhece é de 1865. No Brasil, lançaram o Principiante Espírita, como sendo uma obra inédita de Kardec. E ainda várias e várias editoras falando que tinham traduzido do original. Essa obra não existe.
Então, o brasileiro tem esse dom também, né? De primeiro não colocar de qual é a obra que foi traduzida, e segundo, o estudo do Espiritismo, no meu entender, ele é sistemático. Então, quando a gente, no curso ESD, ou no curso X, ou no curso Y, dê o nome que for, se apostilado pelas obras, a primeira coisa que tem que ter falado é que Kardec não escreveu um Pentateuco. E você sabe melhor que eu que essa é a história do movimento espírita. Por N razões, que virou um movimento religioso. Tudo bem, foi a única maneira de sobreviver, que é aquele tal, mas a gente está num grupo aqui de debate, grupo de estudo, né? Kardec não escreveu 5 obras. Ele escreveu as obras fundamentais do Espiritismo e colocou ali quais eram. E mais 171 obras que ele indica no catálogo nacional, para serem estudados, para complementar, que rebatem o Espiritismo, que contradizem o Espiritismo, para o leitor, para o espírita, ampliar o seu leque. Agora, eu não sei responder a tua pergunta, porque Kardec não voltou e não refez, talvez por falta de tempo, talvez pelo custo, talvez estivesse nos planos, ele pretendia escrever outras obras que hoje a gente sabe. E agora, se a gente ficar no Livro dos Espíritos, igual você falou, fiquei muitos anos ensinando. Não, não é que ensinou errado. Eu acho que a pedagogia espírita, a maneira como o movimento se formatou para transmitir a cultura, os ensinamentos espíritas, é que eu acho que não é muito legal. Por isso que eu entendo que a revista espírita é central nesse processo. E Kardec deixou muito claro também no método, no Livro dos Médiuns. Você mencionou o Livro dos Médiuns, né? Acho que no capítulo 3, não lembro agora, do método. Acho que é o Livro dos Médiuns, minha cabeça vai falhar, já a idade está chegando. É aquele negócio. O que era para estudar? O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, até aquele momento, hein? O Livro dos Médiuns é de 1861. Ele também não revisou o método nas edições, porque quando ele lança as outras obras, você fala, mas Kardec, no método dele, não mencionou o Evangelho, não mencionou o céu e o inferno, não mencionou a gente. Não mencionou. As obras foram sendo publicadas, mas ele deixou o método, pelo menos, registrado. O que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e ele colocou a Revista Espírita ali. Por quê? Se o cara que criou, né, que legou tudo isso para a gente, indica o método e a gente não segue, A idade está chegando daí, mas você está fazendo faz uma apresentação dessa para gente e está fazendo mestrado em ciências da religião. Será que a idade está chegando mesmo? Vamos ver. Vamos ver se o Paulo provoca aí um pouquinho a sua idade aí. Vamos lá, Paulo. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu fiquei pensando, muito obrigado, Adair. Muito obrigado mesmo. Eu fiquei aqui pensando, caramba, que trabalho e contribuição, né? Muito obrigado enquanto estudioso, muito obrigado enquanto integrante do movimento espírita, enfim, né? Muito obrigado. Aí eu fiquei pensando na pergunta do João, depois eu tenho uma minha. Eu fiquei assim, cara, que não teria se ocupado ou se ocupado, né, com esclarecer todas as questões, Paulo, ele mais do que talvez todos tranquilo. É nós. porque tá picando Oi, muito a oi, sua fala para a gente. Eu vou fazer uma sugestão para você. Fecha o seu vídeo e continua sim, falando para ver se melhora um pouco. melhorou? Oi, pode continuar para a gente ver. Eu vou tirar aqui de onde ele estava, fica longe também, mas a partir da instigação do João, eu fiquei a me perguntar se Kardec não se ocupou ou não se preocupou de esclarecer algumas questões que, para nós, obviamente, dado o passar do tempo, dado a história e a historicização do tempo, tem, tem relativa importância. Tinham importância ou valor para ele, talvez tem mais para a gente, tem mais para a gente, não tinha tanto para ele, não sei. Mas, basicamente, porque mais do que nós, talvez, Kardec entendesse perfeitamente
que a doutrina é progressiva, não é? Ao contrário do que se diz aí, ela é progressista, né? Gostaria de até desenvolver isso mais, mas enfim, nunca em outro tempo. A doutrina progressiva, ela nos foi entregue como um presente dadivoso para ser desenvolvida por nós mesmos. A revelação espírita dos espíritos está associado ou associada ao nosso desdobramento de vontade, ao nosso trabalho racional, ao dobrar-se sobre as revelações e desenvolvê-las. Então, ele fez uma grande parte, ele fez uma parte que ninguém de nós faria, né? Cabe a nós agora colocar os conceitos dele, que ele desenvolveu, muito graciosamente, né? Paulo Freire diria bonitamente, quase que perfeitamente, e cabe desenvolver o ensino dos espíritos para o nosso tempo, para todos os tempos, para daqui um tempo. Então, isso é uma contribuição no sentido da instigação que o João fez. A minha preocupação como integrante do movimento espírita é que eu percebo cada vez mais menos estudo na casa espírita, em nome de uma certa adaptação ou adequação à dificuldade das pessoas de entender, de chamar mais gente para o centro espírita. Então, o que eu vejo é que, por exemplo, nos grupos de estudo das obras básicas, você passa conceitos que são extremamente complexos e importantes de serem entendidos, mesmo que se gaste 1, 2, 3, 4 aulas ou encontros, em nome de um medo de que a pessoa se afaste dali porque a doutrina é difícil, essas coisas todas, né? E aí, como é que você vê isso, Adair, e como é que os demais também veem isso, né? Ô, Paulo, obrigado Só pelas daí, suas antes de você observações. responder, Ah, daí, tá. só sinalizar aqui para o pessoal que, dada o avançado do tempo aqui, a gente vai encerrar então com a contribuição do Eli, tá? Logo depois que você fizer seu comentário aí. Tá. Obrigado, Paulo, pelas observações. E aí é achismo, né? O que eu acho é assim, né? Demorou 150 anos ou mais para a gente chegar nesse formato de espiritismo, do movimento espírita que a gente tem hoje. Né? O motivo das perseguições que os espíritas sofreram, né? Tanto com a criminalização do espiritismo em 1890, durante a Era Vargas, a Igreja Católica, a influência da obra de Rustem foi muito forte no movimento espírita, mas é aquele negócio, em 1947, né? 1940 muda o Código Civil, o Código Penal. Em 1947, a obrigação de registro dos centros espíritas, que era problema sanitário, né? Discussões com a classe médica que ocorreram, cessaram ali. Na sequência, a gente teve o quê? Pouco tempo depois, tivemos uma época do governo militar. Né? E é achismo. Né? Eu acho assim, o movimento espírita unificado está em torno de uma federação espírita que só nos anos 2000 acolheu o projeto de Comércio pelo Começo. Até 2019, a obra de Rustem constava nos estatutos da Federação Espírita Brasileira. A influência de Rustem desse religiosismo é muito forte. Ele é muito forte. A parte racional foi relegada. Né? Nós temos um espiritismo na França e algumas correntes de espiritismo no Brasil. O que você imaginar, nós temos de corrente aqui. Sincréticas, híbridas, com teorias, tradições hinduístas, com esotéricas, blavatsky. É muito forte isso no movimento espírita. Cabe a esse grupo, cabe a gente, né?
propiciar isso. Esses grupos de estudo, pós-pandemia, são muitíssimo importantes. A gente está vendo células nascendo e pipocando em muitos locais, retomando esse estudo de Kardec, e é óbvio, nós temos que contextualizar também. Não é ficar no século XIX, não é isso que eu estou falando. Mas é ter essa base, esse chão, né, para a gente ver que caminho que a gente vai também edificar esse movimento espírita, né, ou nesse caminho que ele está hoje, ou tentar edificar algo baseado no que era. Mas eu não tenho a resposta. Né? Eu acho assim, o estudo foi deixado de lado. Né? E quando você fala em estudo, parece que é algo elitista. Né? A gente viu no último censo, quantidade de elite, tanto financeira como intelectual, no Espiritismo é absurda. Mas eu não vejo isso refletido, né, no Centro Espírita. Apesar do censo dizer isso, eu não vejo isso refletido em termos de cobrança, de diálogo, de debates, em termos de estudo. Apesar do censo dizer uma coisa, na prática, né, a gente não, eu pelo menos não tenho essa percepção. Mas a tua pergunta é excelente. O que nós temos que fazer, né? E aí cabe a gente isso. Eli, Boa noite, pessoal. Adair, obrigado mais uma vez. O Christian provocou, né, no sentido de que talvez não tivesse uma posição contrária. Então, eu vou colocar uma posição que não é minha, porque a minha posição é essa que a gente está alinhado, mas é uma posição que eu ouço há décadas no movimento espírita, né? Eu estou há mais de 3 décadas no movimento espírita e ouço isso sempre, e talvez seja uma, não a única, mas uma das explicações para várias questões que foram levantadas. A questão é, desde que eu entrei no movimento espírita, há bom tempo, até poucos anos atrás, não faz muitos anos, a ideia era uma só daí. A doutrina espírita já está estabelecida. A doutrina espírita já está construída. A doutrina espírita já foi definida. E foi definida nas obras fundamentais, nas chamadas obras básicas. Cabia, desde a década de 40, 50, seja lá até quando, cabia aos espíritas estudar o que já estava definido e não discutir, debater, trazer ideia nova. Esse caráter, no sentido de análise, debate, né? E é um dos motivos que a gente chamou esse encontro de temas espíritas em debate. Essa ideia de debate simplesmente não existia algumas décadas atrás, porque não se tinha o que debater, se tinha que estudar o que estava no livro, aprender o que estava no livro e, como o João falou, ensinar o que estava no livro. Não tinha o que discutir, não tinha o que discordar, não tinha que se desviar daquela linha, porque para o movimento quase generalizado, a doutrina já estava estabelecida. Os pontos já estavam, que tinha que ser discutido, né? Revista Espírita, Kardec colocou, você lembrou, era um laboratório. O laboratório foi feito, durou lá tantos anos, acabou. O que saiu dos experimentos do laboratório da Revista Espírita, que seria importante, foi colocado nos livros e ponto. E ponto. Esse eu acho que era o pensamento predominante. Por que não publicou a Revista Espírita antes? Porque era um laboratório. Porque já estava, né, dentro dessa visão de que o que era definitivo, fundamental, definido, estava lá nos livros. Para que eu vou publicar a revista? Para que eu vou colocar a público uma série de discussões que mostravam que a doutrina, na realidade, era uma construção, se a construção já estava feita? Quando você muda para o apartamento, você espera que ela já esteja construído, não que você tenha que fazer remendo o tempo todo, não que você tenha que fazer conserto o tempo todo. No meu ponto de vista, a publicação da Revista Espírita seria uma demonstração de que assim, ó, não está construído. Ainda tem coisa para discutir, ainda tem coisa que está sem resposta.
Porque eu ouvi durante anos, e muitos aqui devem ter ouvido também, assim, o Espiritismo tem resposta para tudo. Já está tudo respondido. Ah, se você não entendeu, é porque você não leu os livros, é porque você não estudou os livros. E o papel do movimento, o papel do centro espírita, o papel do estudo espírita era, e de certa forma em muitos lugares continua sendo até hoje, apresentar os livros. E ponto, não é para discutir. Ah, você não concorda? Tudo bem, mas é isso aqui que é a doutrina espírita. Então, eu acho, daí, que a proposta de estudo da Revista Espírita, ela mexe, e conforme você falou, é uma mudança, é uma base, ela é central, porque ela mexe na estrutura de pensamento, na filosofia de como as pessoas pensam o Espiritismo. O reconhecimento de que o Espiritismo é uma doutrina em construção, ele não é simples para a imensa maioria dos espíritas. A imensa maioria dos espíritas quer entrar no centro espírita, eu ouvi o que é e sair dali, agora hoje eu aprendi. Não quer dar opinião, não quer discutir, não quer debater, e muito menos achar que o espiritismo não tem resposta, porque o marketing espírita, o espiritismo tem resposta para tudo. Então, eu acho que assim, voltar à revista espírita, voltar ao estudo da revista espírita, demanda reconhecer uma mudança paradigmática no espiritismo. E por isso que eu acho que é tão difícil e tão necessário ao mesmo tempo, né? Por outro lado, e a minha pergunta, eu falei no chat que a última pergunta eu tinha que ser até 9h15, mas vai a última pergunta, 9h15. A minha pergunta é o seguinte: você está no meio acadêmico, eu estou no meio acadêmico. Revista no meio acadêmico, ela é para quem está no meio acadêmico. Dificilmente uma revista de linguística, de ciência das religiões, vai ser lida por quem está fora da academia. O que vai ser lido por quem está fora daquela área específica são as obras de divulgação daquele assunto, daquele tema, né? daquela disciplina que está sendo estudada. A minha pergunta objetiva é: você não acha que para estudar a revista espírita, as pessoas já tinham que ter um conhecimento básico, mínimo, mínimo, nem tão mínimo assim, do espiritismo, para poder voltar na revista sem se confundir, sem se perder, sem entrar em debates inúteis sobre temas que já foram discutidos há 150 anos atrás? O meu receio do estudo da revista espírita, por quem não tem a formação espírita básica, vamos chamar assim, é justamente trazer mais confusão do que esclarecimento. Não sei se eu fui clara, mas eu queria ver sua opinião a esse respeito. Vamos lá, Eli. Mudança paradigmática do espiritismo. Eu acho assim, mudança paradigmática para quem? Não é do espiritismo, né? Não é do espiritismo. Se o cara que era um belo de um pedagogo, que lançou obras e obras didáticas, que passou por e foi dono, né, senhor de pensão de vários estabelecimentos de ensino, lidando com jovens, né, e dando aulas que hoje, com certeza, que se equivale ao que a gente tem na universidade, para aqueles jovens de 15, 16, 14 anos, né, desenvolveu toda uma dialética na produção literária dele, na maneira mais didática que ele poderia ser, e deixou claro que o método para se estudar o que ele estava construindo passava pela Revista Espírita. Quem sou eu para discordar disso? Olhando só por esse ponto sem conhecer, né, chegando agora no Espiritismo. Agora estou chegando no Espiritismo. Ele falou: vamos começar pelo que é o Espiritismo. Então, um debate para entender, né, alguns conceitos, alguma coisa, e coloca aqui. Vai para o Livro dos Espíritos. E entra na Revista Espírita.
Qual é o problema? É a gente entender o que é a ciência espírita, né? Enquanto a gente enxergar, o movimento enxergou isso como uma religião, incompatível com a progressividade que Kardec propôs. Aí entra o que você falou, né? Tá tudo pronto, tem resposta para tudo, virou um dogma em cima de dogma, né? O que está escrito é lei, é aquilo. Para que estudar? Né? Revista Espírita, está tudo pronto. Se aquilo é um laboratório, ué, eu quero entender. Ele deixou claro para a gente como a maneira da gente compreender a metodologia que ele estava usando para ser replicado. Né? E lá no primeiro capítulo da última obra que ele publica antes de desencarnar, ele coloca para a gente, né, o caráter da revelação espírita. E ali ele deixa claro, né, transparente, lúcido, o que era essa revelação que deveria ser feito. Né, que o Paulo até mencionou, né, que é trabalho nosso analisar essa revelação como uma revelação diferente, né, uma revelação que vem de Deus, né, igual às outras religiões, é uma revelação que vem de um desencarnado, desenvolveu critérios para a gente analisar esse discurso, né? Desenvolveu a escala espírita para ele analisar as várias comunicações e chegar numa determinada conclusão que pode estar errada, inclusive para princípios que podem ser, né, com o passar do tempo, alterados, que ele deixou claro. Então, por que a todo momento ele falava que o espiritismo é uma ciência? Por ter essas características. Então, e ele procurou, né, integrar isso, né, essa consequência moral com esses critérios para eles científicos. E o que o movimento espírita, parte por questões de necessidade, parte por questões de poder. Disputas de poder dentro do movimento espírita, instituições, que isso é claro. E hoje nós temos um movimento hegemônico religioso. E aí vem um movimento hegemônico que é religioso, estuda, com esse perfil que você trouxe todo? Não, não é característica. Então, por isso que incomoda, talvez por isso que demorou tanto tempo, ou para não falar com certeza, porque era uma mudança. O cara deixou um paradigma ali. Aí vem um novo paradigma que tenta liquidar esse paradigma sem indo para o lado dogmático. Agora, vou estudar a revista espírita que vai me reabrir o paradigma lá anterior? Não faz sentido. Então, é isso, mas acho que mais umas 2 horas a gente. É daí. O Kardec manifestou aqui no chat aqui, e pediu para dizer para você que você está contratado para fazer a divulgação da revista Espírita a partir de agora. Joia? Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente agradece você, daí a sua apresentação, essa conversa gostosa aqui. Vamos deixando avisado aqui que vocês encontram essa live gravada aí no nosso canal do Espírita Info. Cristian, Oi, desculpa, deixa eu só interromper. Você vê o claro. trabalho do Silvio, né, em Campinas. Acho que aquele grupo tem mais de 40 anos, estudando a revista espírita. Eles plantaram uma semente há décadas atrás. E hoje tenho certeza que o Silvio está vendo esse fruto, né, gerando assim florestas em vários locais, né, disseminando essa cultura do retorno ao estudo da revista espírita. Então, é assim, alguém há 40, 50 anos atrás pensou nisso, né? E já entendia de uma maneira. E olha quanto tempo, talvez essa pessoa, aquele grupo demorou para chegar e ver que hoje a gente tem vários e vários e vários grupos estudando a revista espírita. É isso aí. A gente concorda que esse aqui é mais um grupo onde a gente gosta de estudar a revista Espírita. A gente agradece a participação de vocês e compartilha lá, vai lá no YouTube, no nosso canal, quer assistir de novo. E uma boa noite para todos aí. A gente volta daqui a 15 dias, na sexta-feira, como sempre, às 20 horas. Abração, pessoal. Abraça daí.